versículo 9. Estamos ancorados aí por um tempo. Glória a Deus. Apocalipse 5, 9. Olha, essa palavra de hoje, ouça o que eu vou dizer. Ela é suficiente para mudar toda a tua vida. Amém? Presta bastante atenção. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Nós estamos dando sequência ao estudo de Apocalipse, no entanto, essa é a nossa âncora, preço que foi pago por ele, por nós, e nós vamos falar hoje de uma das coisas mais importantes no reino. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Diga assim: para o meu Deus eu fui constituído rei e sacerdote, para reinar sobre a terra. Amém? Só até aqui. Eu queria que você orasse comigo agora. Vamos orar. Se você quiser botar sua Bíblia na cadeira. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja, Pai, acompanhada dos teus sinais, que seja uma palavra rema, e seja suficiente, Senhor, para trazer revelação para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, queremos viver pela tua graça, Pai. Sermos tocados nesses breves minutos que estaremos aqui ouvindo a tua palavra, Pai. Ó Deus, que os frutos aconteçam dentro de nós e fora de nós, a 30, 60, 100 por um, Pai, porque a tua palavra é a boa semente, e que os nossos corações sejam terras férteis para receber a boa semente, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu recebo a boa semente. Pode se sentar, querido. Me dê mais alguns minutos, eu não vou demorar. Se você quiser ouvir essa mensagem completa, você vai ter que vir aqui à noite ou no culto na Barra da Tijuca. Eu estarei ministrando na nossa igreja na Barra às 19 horas. E eu aconselho a você falar: pastor, hoje eu estava querendo mesmo fazer uma coisa diferente. Então é hoje, irmão. Porque o nosso tempo aqui ficou muito reduzido, viu? E lá, como o batismo já aconteceu aqui, então não perca. Eu me lembro quando eu me converti, o pastor me chamou e falou: filho, eu tinha 21 anos, e falou assim: importante que você fique vindo todos os cultos que a igreja tiver, se envolva nos eventos, porque isso vai transformando a sua vida. Aí eu peguei aquilo, realmente, ele falou: lê o Evangelho de João. Então eu mergulhei, gente, e às vezes a gente fica tentando selecionar, escolher. Não é mais fácil a gente perguntar assim: onde que o senhor quer que eu esteja? O próprio Espírito Santo fala: não, filho, hoje você descansa. Mas não, a gente às vezes se coloca no lugar de Senhor e não deixa ele reinar. Então hoje é um dia especial, hoje é um dia do batismo de muitos, parabéns os que batizaram e que estão voltando também. Mas o que nos transforma é a palavra de Deus, amém? O que nos transforma é andarmos com alguém. Se você andar com um ladrão, provavelmente você vai se transformar num ladrão. Se você andar, viver com um médico, ou você não vai mais querer viver com o médico, ou você vai se transformar no médico, vai estudar e falar: essa vida que eu quero. Então, quando a gente anda com alguém, a gente fica parecido com esse alguém. Então, andar com Jesus é ouvir a palavra dele também, porque ele fala, é sentir a presença dele. Presença tem a ver com essa graça que nos alcança, esse amor, que não tem palavras para expressar. E palavra tem a ouvir com ouvir ou ler, né? Receber a boa semente. Então, isso produz transformação. Então, diga para mim, diga assim para Deus: quanto mais de Deus, melhor. Você precisa induzir, você precisa doutrinar a sua carne nesse sentido, e você vai ver a mudança que isso vai promover na sua vida. Amém? Então, irmãos, olha, hoje eu queria falar sobre o que é ser uma nova criatura, continuar falando. Você lembra, na semana passada nós falamos muito sobre boca, lembra? Por quê? Nós vimos aqui
que Jesus, ele foi chamado pelos anjos leão da tribo de Judá. Mas quando João viu realmente, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Então Jesus é leão ou Jesus é cordeiro? Na verdade, vimos que é os dois. No mundo espiritual, nós temos que ser como um leão. Quando nós oramos, que é algo espiritual, da nossa boca há um rugido como um leão e as trevas estremecem. E nós devemos reinar através daquilo que sai dos nossos lábios, afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. E aquilo que sai da boca do homem, disse Jesus, é isso que contamina o homem. Tudo palavras de Jesus. Então, a nossa boca é para decretar, para reinar, é como um leão. Vamos fazer o rugido do leão? Faz aí, ó. Isso aí, parabéns. Já viu no zoológico? Dizem que até mais de 2 quilômetros os animais estremecem. Aquela jurisdição de selva do leão, toda reconhece quem está dando a ordem ali. E a minha Bíblia acabou de dizer que eu fui chamado, fui comprado, e não foi por preço baixo, por sangue para reinar. Então entendemos que quando a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, leão na Bíblia tem a ver com força, autoridade e realeza. Diga assim para o seu irmão, você é um lei, é um leão. Ou uma rainha, uma leoa. Amém? Já viu que é igualzinho? Na selva, sabe o que o leão faz? Ele dá um rugido e deita e fala para a mulher, vai lá mulher caçar. O marido chega em casa, trabalha, né? Chega em casa, às vezes ele senta no sofá e fala, mulher, bota comida. Aí a leoa vai caçar, você sabe quem caça de fato são as leoas, né? O leão só dá o rugido. Interessante isso, né? E as leoas também edificam a casa. Mas ele também é um cordeiro. E normalmente o leão tem a ver com abrir a boca, o cordeiro tem a ver mais com fechar a boca. Foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. Então a gente precisa saber ceder, precisa saber se calar na hora certa. Tem que falar. Então diante do mundo espiritual, diante do diabo eu sou um leão. Mas diante dos homens eu sou um cordeiro quebrantado. Amém? Na fila do banco, quando tiver 3 caixas e os 2 forem almoçar, aí ficar só você. Aí você olhar para a caixa do banco, lembra de mim, viu? Lembra de Deus. Aí ela vai olhar com olhar de cordeiro, todo mundo querendo devorar ela na fila. Que ninguém aguenta mais esperar. Aí os leões começam na fila a rugir, né? Isso é um absurdo! Carne, né? Está na nossa natureza também, né? A nossa natureza é o contrário. A gente quer ser um cordeirinho com o diabo tripudiano, não paga conta, está te arrebentando, cheio de vício, e quer ser um leão com os homens. Tomou uma fechada no trânsito, aí tu quer ser um leão com a pessoa, aí um mata o outro. Mal sabia, os 2 acabaram de sair do culto, gente, pensou? Um saiu de um culto na sua igreja, o outro na outra. Estavam tão nervosos, tão estressados, aí começaram a brigar no meio da rua, e veio o caminhão, atropelou, matou todo mundo. Aí sai no jornal, 2 crentes que saíram de 2 igrejas se mataram porque queriam virar leão, um com o outro. Interessante que todo mundo aqui já ficou irado, não já, alguma vez? Eram 2 pessoas boas, mas como estavam funcionando do jeito errado, o negócio deu errado. Então, leão e cordeiro, nós falamos sobre isso, falamos sobre boca, e falamos sobre a serpente, que é um outro animal, né? E que nós só podemos ser parecido com a serpente, que não deveríamos, é na boca e nos olhos. Porque o diabo não tem braço, não tem corpo, não tem atitude, não tem nada. Ele foi contextualizado numa serpente que rasteja. E a Bíblia diz, Jesus disse, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Mal? De onde vem o mal, irmão? Inimigo. A Bíblia também fala, né, que a tua boca, o que sai da tua boca é o que contamina. Então é o veneno da serpente. Nós lemos aqui vários versículos e descobrimos, né, nós visitamos juntos o Instituto Cristantã, lembra? E descobrimos que existe uma nova raça de víboras. A Bíblia diz, eles ainda não descobriram não, mas você pode ir lá com decreto, fala, eu descobri lá na minha igreja, aqui ó, fala todas as raças de víbora que tem aí, eles vão dizer todas, fala, tem mais uma que eu sei agora. Aí o doutor fala, como assim? Não, eu sei. Ah, você é médico? Eu falei, você é estudioso sobre cobra? Não, mas eu entendo. Está escrito aqui, Jesus falou, uma nova raça de víbora, um novo tipo de veneno debaixo da língua. Então nós falamos sobre língua. Viu como a língua da serpente ela é aberta de um lado para o outro? Que é a língua do bem e do mal. Então tem tudo a ver, nós aprendemos, então entendemos um pouco como nós devemos funcionar como rei através dos nossos lábios, contextualizando a nós como homens, mas aos animais. Então foi falado muito do reino do animal, porque nós somos cordeiro, diga assim, eu sou um cordeiro
diante dos homens, mas sou um leão no mundo espiritual. Amém? Isso é a sua meta, porque geralmente a gente é o contrário. Muitas vezes, quando está na carne, é o contrário. Na carne você quer ser um leão diante dos homens, chega em casa, é um leão com a esposa, briga porque a comida não está na mesa, não é? Aí na hora que o inimigo vai nas trevas, lá na hora que vem tentação, aí não consigo, aí vai, cai na tentação. É um cordeiro com o diabo e um leão com a esposa, não pode, nem com o marido, né? E a esposa também, viu, irmã? Quem deixou essa meia aqui? Aí o marido fala, meu Deus, cheguei cansado em casa, essa mulher rixosa aí gritando. Ela quer ser uma leoa em casa, irmão. Não. Em casa o marido chegou cansado, ela vê a meia, fala, depois eu falo com ele. Aí se cala como um cordeiro, amém? Não é que não tem que tratar os assuntos. Graças a Deus não tem nenhuma mulher rixosa aqui, amém? Aleluia. Os maridos digam amém, né? Porque a Bíblia fala que viver em casa com uma mulher rixosa é como aquela goteira que vem, e daqui a pouco vai arrebentar com tudo, vai alagar tudo, que é muito ruim. Bom, hoje não é para falar sobre marido e mulher, não. Mas tem muita leoa dentro de casa, viu? Funcionando errado. A leoa devia acordar na madrugada em oração, né? Sai, Satanás! O marido dormindo, os filhos, ela põe a mão e fica lá, rugindo, né? E fica caçando o inimigo, aleluia, né? Não é? Quando o marido chega em casa, então a Bíblia fala, longe de vós toda gritaria. Às vezes a gente cai no erro, né? Às vezes funciona errado, né? Dá um vírus, e aí a leoa, que devia ser leoa com o inimigo, vira leoa com o marido. Até rimou, né? Com os filhos. Então a gente tem que dosar isso aí, sabedoria. Mas hoje, se a Bíblia manda eu reinar, qual é a força que eu reino? Na verdade, o reinado, um rei, ele precisa ter força para reinar, ele precisa ter postura. Tem duas coisas que um rei precisa ter. Ele precisa ter delegado essa autoridade e o reconhecimento, por exemplo, no regime monárquico ele recebeu do seu pai ali e tudo, mas não adianta ele ser um frouxo, porque ele vai falar, não quero reinar não, aí ele vai abdicar do trono. Tem muito rei que abdicou. Na própria história da Inglaterra agora, né, a rainha só foi porque houve abdicação de tronos. Então, agora não, né, já há muito tempo. Então, é o que acontece. Eu não só preciso ter a autoridade, a legitimidade para reinar, eu preciso ter força para reinar. Amém? Você pode não estar reinando, apesar de ser da realeza. E é o que nós mais temos visto, infelizmente. Nós temos visto esse tipo de acontecimento na igreja e eu queria falar com vocês sobre isso hoje, sobre a questão de você reinar ou não reinar na igreja. Para a glória de Jesus, nós fomos chamados para reinar. Diga, eu fui chamado para reinar. Agora, como é que eu vou reinar no mundo caído, por exemplo? Esse mundo, a Bíblia diz que o reino e o governo desse mundo, quando Satanás, através da figura da serpente, tentou Eva sucumbiu, e Adão, que era alguém que deveria estar reinando, olha aí, ó, não se posicionou, ele abriu mão da sua posição de sacerdote, de rei, abdicou desse trono, esse trono passou a outro. Quando você não reina, alguém vai reinar no seu lugar. Quando você não reina sobre as suas emoções reinarão sobre você. E por aí vai. E aí a Bíblia fala que o mundo, o governo desse mundo foi entregue para Satanás. A ponto de, na tentação do deserto, Satanás, nas 3 tentações de Jesus, ele falou, está vendo aí, levou Jesus ao pináculo do templo e falou, todo esse reino, esse mundo, foi me dado. É só você prostrado me adorar que a gente vai trabalhar junto, eu e você. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, só a Deus adorarás. Jesus não falou, não, é mentira sua, você está falando mentira. Não, Jesus sabia que com a administração do pecado, houve uma passagem de autoridade. Tanto que a Bíblia diz que quem é o príncipe desse mundo? Satanás. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala, né, que esse mundo jaz no maligno, ele é o príncipe das trevas. Então, se você olhar nesse mundo caído, existe, na verdade, uma autonomia, uma autoridade das trevas, Satanás. Até que nós nos encontremos com Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Gente, vocês sabem que eu sou surfista, né? E muitas vezes a gente vai surfar, e quando o mar está muito bom, muitas vezes, principalmente na Barra da Tijuca, existe uma coisa que a gente chama de vala.
E as ondas sempre quebram no mesmo lugar. Por quê? Porque há uma correnteza de leste, do vento leste, né? E às vezes a ondulação está um pouco para o sudoeste. Aí o que acontece? Se você ficar parado, você vai ser levado e vai sair da posição certa para pegar a onda. Você vai ficar na posição que a gente chama onde a onda está a buraco, onde quebra e você vai ficar dentro da zona de impacto. Então, para que eu fique, por exemplo, na pilastra ali, eu não posso parar de remar. Eu vou ter que ficar remando, porque aqui, quando a onda vier, eu pego ela direitinho, ela vai cair na vala e vai abrindo direitinho. Se eu estiver ali, ó, na outra caixa de som, eu não vou conseguir passar essa sessão, ela vai fechar na minha cara. Então, eu tenho que dar um esforço. Então, não é que o mar não está bom, o mar está bom, mas eu preciso me esforçar para estar no lugar certo, para fazer a coisa certa. Então, o mundo é muito parecido. A maré, a correnteza, ela te leva para o buraco, para o lugar onde as coisas fecham. E quando o crente para de remar, para de buscar a Deus, para de orar, para de ler a Bíblia, ele se omite e fala, não, eu posso relaxar. Ele senta, é igualzinho, gente, na prancha a gente senta e vai levando. A gente bate um papo ali dentro d'água com alguém, quando você vê, já era. Para você voltar daqui, ainda dá. Mas para voltar daqui, às vezes tem que sair da água. Várias vezes já fiz isso, para poder entrar no lugar certo. E sempre vigilante. Não pode parar de vigiar. Por quê? Se eu parar... O que é vigiar? Eu tenho que olhar um prédio que eu marquei, que ali é o ponto certo onde a onda quebra e eu posso surfar lá na vala. Porque aqui não, aqui eu vou pegar, eu vou se machucar, principalmente se o fundo for de pedra, ou não for de areia, né, em certos lugares. Então, essa correnteza, o mundo é assim, ele te leva para o buraco, ele tem uma correnteza que te leva, né, eu me lembro que a gente estava no Peru, eu fui surfar com a Ana Clara, né, o Beto, o irmão da Barra também, e o mar estava grande, e ela é ousada, minha filha já estava com 13 anos, agora está com 14. Isso foi ano passado, né? Foi ano passado. E olha, eu vivi uma cena, porque o Beto tinha perdido a prancha dele. E eu ouvi uns gritos que eu não sabia que era dele. Depois que eu descobri, tinha alguém gritando lá, que a prancha foi parar nas pedras. E a água geladíssima, a gente de roupa de borracha. O mar, ele estava quase com uns torno de 2 metros a ondulação, né? Então, quando ela quebra, ela fica com quase 3,5 metros. Só que tem vala, é muito fácil de entrar, é muito tranquilo, desde que você fique no lugar certo. Só que você fica muito afoito, você quer remar para pegar as ondas aqui. Só que quanto mais você entra perto da zona onde a onda quebra, mais vigilante você tem que ficar. Quando eu me distraí com esse negócio, eu falei, Pedro, vai lá ver o seu pai e tal, e tudo. Eu só sei que... A história é engraçada, porque quando o Beto chegou na areia, tinha uma caveira, um corpo humano. Ele falou que tinha um esqueleto lá. A coisa foi assim, filme de terror para ele, né? Para ele, porque arrebentou o strap dele, mas ele está salvo, está bem, graças a Deus. Os irmãos não ficaram assustados. Quando eu olhei, a Ana Clara estava na correnteza, remando aqui, e as ondas vindo. Meu Deus do céu. E eu fiquei estimulando ela, porque eu sabia que ela ia conseguir. Falei, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E ela remando, e ela com muito esforço conseguiu sair daquela zona de impacto, né? Imagina como é que foi meu coração, né? Porque eu estava preferindo estimular ela. Era uma distância pequena, gente. Daqui, talvez, até ali o telão, um pouco mais assim. Mas a dificuldade, quanto mais perto dessa zona de impacto, mais é a força. Quanto mais você quer fazer a obra de Deus, pegar a onda certa de Deus, mais o mundo vai contra você. Quando Deus falou para Moisés, deixe o meu povo me adorar, as trevas se levantaram ainda mais. Lembra das pragas que foram derrotando aqueles deuses do Egito? Cada um deles ali simbolizando. Você lembra como o faraó ficou mais resistente? Então, na verdade, o mundo, ele é assim, é uma luta contra a correnteza. Então, como eu posso, como cristão, viver nesse mundo e reinar se eu tenho essa correnteza toda contra a minha vida? Tem uma palavra que faz toda a diferença. Diga assim, graça de Deus. Como eu posso vencer as adversidades nesse mundo? Vencer o que a mídia diz, né, aquela bombardeio de informação na minha mente, vencer o sistema desse mundo, as amizades, vencer a correnteza que vai contra os valores da palavra. Como é que eu posso? Como lutar contra a maré desse mundo? Só que interessante, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, na tradução livre do inglês, é uma outra tradução, diz assim,
praticamente, olha só o que diz, é tradução diferente, tá? 1 João 2, 16 e 17, praticamente tudo que há no mundo, nossas vontades, querer para si e querer ser importante, não tem nada a ver com o Pai, apenas nos isola dele. O mundo e todo o seu eu quero, passam, mas aquele que faz o que Deus quer, permanecerá para sempre. Amém? É a concupiscência do mundo, quando João fala sobre isso. Então, a Bíblia também diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Não importa tanto como você começa as coisas na sua vida, mas mais como você vai terminar. Amém? Não adianta você ficar falando, não, eu fui um grande líder, fui pastor, se no final você largou de mão, deixou a correnteza levar e está tomando na cabeça, está arrebentado. Na verdade, a gente precisa ser implacável, amém? Diga, eu preciso ser resistente. Diga, eu preciso ser perseverante. Diga, eu preciso ser igual a rede jovem. Inabalável. Essa palavra é para rede jovem, inabalável. Amém? Resistente. Então, se eu preciso disso, como? Olha para o teu irmão e fala, como? Você fala assim, talvez você pense assim, pastor, eu não pego onda, não sei remar. Como? Verdade. Na verdade não é isso, né? É só um exemplo. Mas você pode imaginar um bote, você pode imaginar. Em Daniel, capítulo 6, versículo 3, diz, vamos lá no livro de Daniel? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Daniel. Você consegue ir lá comigo? Rapidinho, por favor. Quem foi Daniel, gente? Um jovem que viveu na Babilônia, num mundo de trevas. Daniel, capítulo 6, versículo 3. É o jovem que foi tirado da sua terra. Daniel nem estava no seu país, olha só. E ele foi um grande vencedor num mundo babilônico. E a Bíblia compara os dias que nós estamos vivendo hoje com a Babilônia. Então, tem tudo a ver. E Daniel, a Bíblia fala que ele se destacava, ele se distinguia, ele era melhor, ele prevalecia, ele conseguia se sobressair. E diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Diga comigo, espírito excelente. O que vem a ser isso, espírito excelente? O que vem a ser prevalecer? Por que a gente, quando vê a vida de Daniel e vê a vida de alguns cristãos aqui, por que a gente vê irmãos na igreja, em vez de ser cabeça, sendo cauda? Por que a gente vê irmãos na igreja contando R$2, R$3 para ter dinheiro de passagem? Por que a gente vê irmãos sem rumo? Porque certamente tem um engano da serpente nesse meio. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que eu fui comprado por um preço altíssimo para reinar sobre a terra. Diga para o teu irmão, não é no céu não, é aqui na terra. E o que Daniel tinha de especial? Vou dizer para você, não era uma inteligência, não era um corpo de Schwarzenegger super forte, não era uma habilidade específica, mas o que ele tinha de diferente era um espírito excelente. Diga, o espírito excelente. O que vem a ser isso, um espírito excelente? O que vem a ser? Pensa um pouco. Sabe quem é o espírito excelente? E por isso que você vai ouvir agora, você pode ficar feliz, porque agora há esperança para você. Porque o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Talvez você diga, pastor, eu não sou igual o Ed Wilson. Olha só o tamanho dele. Pô, ele carrega tudo, ele tirou essa água aqui em um segundo, uma puxada aqui, tipo, virou um tsunami. Então, né, grandão assim, então não é... Então você pode falar, poxa, eu não consigo fazer conta, tem meu amigo da escola, ele nem estuda, só tira 10. Faz a matemática lá, ele é muito inteligente, tem uma... Aí eu não sei, não é... Então, a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. No campo da alma está a sua mente, suas emoções. Fala, pastor, eu não sou tão controlado emocionalmente como certos irmãos que eu vejo, o mundo está pegando fogo e ele fica assim, calma, dá até raiva, né? Dá raiva, mas dá tudo certo, querido, né? Amém? O Luiz, você é meio desse jeito, né? Né?
Vai dar tudo certo, querido. Os irmãos estão trabalhando com ele na obra, falam até com raiva, vai dar tudo certo, que não dá para entregar a obra, não. Glória a Deus, né? Tem gente que nasceu com esse dom, assim, tranquilo, né? E tudo, né? Eu vou chegar lá um dia, né? Vou andar mais com o Luiz, estou andando bem com o Luiz, meu discípulo, para pegar essa unção. Então, corpo, talvez essa tranquilidade aí do Luiz, o corpo do Ed, mas não é isso que a Bíblia diz. Corpo, alma, que é desejos, mentes, emoções. Talvez você fale assim, poxa, eu não tenho tanta vontade igual eu vejo fulano, que quando ele quer uma coisa, eu sou mais devagar. Isso tudo, gente, é no campo da alma. Uma pessoa grande, forte, ou então uma pessoa baixinha, acrobata, que arrebenta, igual o Neymar também no futebol, o magrinho que vai embora, é corpo. O outro é mente. Agora, Daniel, ele não tinha nenhum corpo, nenhuma mente, nenhuma... Como é que é? QI. Que é coeficiente emocional. Ele não tinha nada disso, não era isso que a Bíblia fala. Era bem resolvido emocionalmente. Ele tinha um outro que é um coeficiente espiritual. Ele tinha um espírito excelente. Diga de novo, espírito excelente. Agora, o que é o espírito? O espírito, ele está morto sem Deus. É igual um fusquinha que tem um carburador que não tem gasolina, não anda. Você tem um carro, mas não anda. Pode ser uma Ferrari, mas não anda, não botou gasolina. Quando o Espírito Santo vem e ilumina nosso espírito, ele coloca vida, que é o combustível de Deus. Amém? Então, cá comigo, se Daniel tinha um espírito excelente, era porque ele era melhor do que eu e você? Ele era mais forte assim? Era mais calminho? Não! Você sabe qual era a diferença? É que Daniel tinha algo dentro dele operando. Era disso que eu quero falar hoje. Eu queria, né? Por causa do tempo. Né? Vai lá na Barra hoje à noite, ou então vem aqui. Daniel tinha, diga comigo, Daniel tinha o poder da graça de Deus operando em seu espírito. É isso que faz a diferença. Você lembra quando eu falei dos animais? Os 4 seres viventes? O homem, rosto de homem, rosto de leão, rosto de novilho e rosto de águia. A águia, ela consegue voar acima da tempestade. Por que ela faz isso? Ela abre as suas asas, empena assim. A águia, a 5 quilômetros, ela vê, igual você, ela vê a serpente no penhasco, que ela vai lá com a garra e mata aquela serpente, pisa na cabeça da serpente. Ela tem um olhar de foco. A águia, ela consegue ir mais alto. Ela sabe pousar na terra, mas ela sabe voar. A águia tem a capacidade de se renovar no céu, como nós nos renovamos em Deus na oração. Amém? Então, nesse caso aqui, olha que interessante, né? A graça de Deus é como se fosse o seguinte, a força, deixa eu falar sobre isso. O John Bevere, ele fala o seguinte, que nos estudos dele sobre a graça de Deus, ele pesquisou todas as vezes que a palavra graça aparece no Novo Testamento. E foi vendo a grande maioria, né? A grande maioria fugiu o termo aqui, daqui a pouco eu lembro. No grego, como é a palavra graça. E essa palavra simboliza o que a gente sabe. E aí ele foi e perguntou para vários professores do grego, não é? Quando uma pessoa é charisma. Chariz, lembrei. Tem que vem de carisma, de carismático. Charis, que aparece no grego. É graça. Então, que palavra é essa? Não é graça para comprar de graça não, viu, gente? Aqui é uma outra, não é a graça de ser gratuito. É graça no sentido de ser... Aí ele falou, então o que é a graça? Se a gente fosse olhar para a águia, a graça é a força que mantém a águia voando. Amém? Tem uma águia do seu lado aí? Glória a Deus. É isso aí. Então, que força é essa? E ele, fazendo essa pesquisa, ele dá uma definição para a graça, que eu vou te dar agora não, daqui a um pouquinho eu vou te dar. Você vai aguardando aí para você saber o que é a graça. Pastor, estou enrolando, muito bom, isso aí. Minha esposa já entregou aqui, né? Porque, como é que Daniel adquiriu essa força? Daniel tinha essa força ou não? Ele vivia na Babilônia, no mundo em trevas, nem era a nação dele, e lá ele prevaleceu, ele cresceu, ele foi acima, ele venceu, não obstante ter sido ameaçado e jogado na cova dos leões, até a boca do leão foi fechada por causa dele, amém?
Daniel tinha os seus 3 discípulos, seu Pedro, Tiago e João, seus MDAs, né? E a Bíblia fala que esses camaradas eram, eu estou abreviando aqui também um pouquinho, por causa do tempo, 10 vezes mais sábios, mais frutíferos do que os seus concorrentes do mundo. Diga para o teu irmão, 10 vezes mais. O que me faz ser 10 vezes melhor no meu trabalho? Trabalho da partição pública. Todo mundo devagar, quase parando. E amanhã é feriado, já são 3 da tarde, vai continuar trabalhando? Aqui é caixa econômica, amigo. Brincadeira. Não sei, né? Aqui é uma raiva, às vezes não dá. Você pegou assim, você já vai sentando ali e fala, o que você quer? Olha no relógio. Fulano, pega o café para mim aí. Minutinho. Não, você não é assim. Você não pode ser contaminado por esse mundo. 10 vezes mais frutífero, 10 vezes mais sábio. Se você é um empresário, você tem que ser 10 vezes melhor que seus concorrentes, amém? Daniel, o que força era essa? O que fazia esse cara reinar desse jeito? A Bíblia primeiro fala algumas coisas aqui. Que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele gastava tempo com Deus. E eu, após estudar sobre o assunto, ver uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com várias igrejas, sobre o assunto graça, por esse autor, onde ele vai, isso é uma pesquisa nos Estados Unidos. O que é a graça? Se nós fôssemos falar o que é a graça, e todo mundo falou o que é a graça. 98% falou, a graça de Deus é aquilo que me concede o perdão. E por causa que ele morreu pela graça eu fui salvo. Diga comigo, pela graça eu fui salvo. Isso está certo ou está errado? Está certo, amém? Então 98% diz que a graça é o poder para ser salvo e a graça é o poder para, então, ter uma ponte, uma passagem para o céu. Está certo isso ou não? A eternidade no coração do homem, né? Deus colocou, basta o homem querer, está na Bíblia. E a graça é isso. Só que isso aqui, gente, é uma ponta e outra ponta. É mais ou menos como se a gente pudesse, vamos pegar esse exemplo aqui, que eu achei muito interessante. Você imagina uma tribo muito primitiva, que rala muito. Para ela pegar água, ela tinha que andar, todo mundo na tribo, 3,5 km, as irmãs com, eu já até converti a tribo, né? As irmãs, as moças com baldes, sacos, todo dia para levar água, para tomar banho, para beber, para ir lá perto do rio, para voltar. Para pegar comida, ter provisão, eles tinham que andar até 15 quilômetros para trocar aquilo que eles plantavam com as outras tribos que plantavam outras coisas, e aí eles conseguiam suprimento. Imagina a vida deles. Para poder comer, tinha que caçar, sair de manhã e voltar no final da tarde, não é? Com o javali no ombro. Não é igual você que vai ali no self-service, né? Vida fácil essa nossa, não é verdade? Pensa como era antigamente, pensa só. Por isso que o cacique falava para o rapazinho, meu filho, para você tirar minha filha daqui, levar, vem com um javali, prova para mim que tu consegue sustentar ela, né? E às vezes a pessoa não construiu nada, não tem nada, já quer levar, já, calma, irmão, né? Mostra alguma coisa. Então, interessante. Aí vamos supor que nossa igreja, foi lá visitar essa tribo, ficamos impactados. Aí a gente levantou uma oferta aqui, e nós compramos nós vimos a necessidade, choramos junto ali, todo mundo, meu Deus, né? As mulheres com calo nos pés, joelho, tudo machucada, de tanto trabalhar, de carregar os ombros, tudo marcado, e a gente não aguentou. A gente foi lá numa missão, e aí a gente nessa tribo, e nós juntamos um dinheiro, fizemos uma oferta, não era mais a campanha dos 100 gelinhos, agora é a campanha do super carrão. Aí nós compramos uma Land Rover para eles, bem grande, poderosa, toda vazia atrás, e no ano seguinte nós damos um presente, nós vamos lá e levar uma Land Rover para eles, amém? Aí levamos uma Land Rover para eles e deixamos lá. Aí a tribo inteira veio o chefe da tribo, e nós chegamos, né? Olha, querido, isso é um presente para vocês. Eles, mas o que isso serve? Nunca vimos um carro na minha... Eles nunca viram aquilo, eles ficaram tocando na roda assim, não sabiam o que era. Imagina que cada um ia explicar. Quem gosta assim de multimídia, talvez o Bruno, o Fábio,
ia explicar, dar uma explicação do... Aqui tem um multimídia com GPS. Aí eles, né? Aí o outro ia chegar, o Léo, ia mostrar o sistema de ar-condicionado. Que o Léo trabalha com oficina, ia falar, olha, o ar-condicionado é digital. E liga, e todo mundo fica fresquinho aqui dentro. Aí os índios olhavam para o outro assim, E explicássemos todo o sistema. Aí tem um teto solar, né? Aí um outro irmão falava assim, olha, aqui você aperta esse botão, mantém segurando 3 segundos e solta. Aí, abre o teto solar. Aí eles, imagina que capacidade desse Land Rover, né? E aí a gente explicasse isso para eles, e eles ficassem felizes. Você pode entrar, sentar aqui, virar o banco, deitar e dormir. Aí ele, banco reclinável, né? Que maravilha, né? O carro faz tudo isso, que coisa boa, né? Aí ensinava como ligava o farol, aí eles ligavam o farol, pode cozinhar na frente do farol, de noite, pode cozinhar de noite. Aí o cacique olhava para a esposa, ela, cozinhar na frente do farol. Todo mundo muito feliz. Aí nós fôssemos embora. Faltou alguma explicação? Qual é a explicação que faltou? A finalidade principal do carro é o quê? Resolver o problema deles, não é? Dar uma capacitação sobre a natureza, a naturalidade deles, até então, não é? E eles poderiam, em 1 minuto, ir lá pegar água, encher de água, não é? Em 3 minutos, andar lá 5 minutos, 10, 15 quilômetros, pegar todo o suprimento, a comida necessária, tá certo? E resolver o problema. É ou não é, gente? E a mesma forma somos nós, a igreja, em relação à graça. E nessa pesquisa, só 2% nos Estados Unidos falaram que a graça é o poder de Deus para eu viver e reinar sobre a terra. Meu povo perece porque falta conhecimento. E eu vou dizer para os irmãos, eu vou dizer para você, eu acho que não estamos infelizmente, nos 2%. Nós estamos nos 98%. Pela forma que eu vejo a maioria das pessoas viverem, onde deveriam se destacar no seu trabalho, deveriam se destacar na sua vida, deveriam viver voando na graça, porque você tem acesso ao poder de Deus. Em todo tempo, Paulo fala, a graça seja convosco. Isso não é jargão não, gente. Quando a Bíblia fala sobre graça, é o poder sobrenatural, é a capacitação sobrenatural. Então aí, eu sinceramente acho que nós não sabemos o que é a graça. Eu acho que não sabemos. E aí, ele dá uma definição sobre a graça, sintetizando, extraindo de todas as vezes, principalmente o apóstolo Paulo fala. A graça é o poder gratuito de Deus que nos dá a habilidade de ir além de nossa capacidade natural. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim, a graça é o poder de Deus gratuito que me dá a habilidade de ir além da minha capacidade natural. Deus ensina isso, ele falou para Paulo, você está passando uma luta, um perrengue, mas a minha graça te basta. Amém? Deus ensina, Paulo fala que o poder de Deus, a graça de Deus, ela é o poder, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não tem a ver com o tamanho do homem de Deus ali, não tem a ver com a inteligência do sábio, do matemático, a inteligência do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, não tem a ver, tem a ver com que eu deixar que Deus ministre no meu espírito, que eu gaste tempo com Ele, para que eu tenha um espírito excelente. Amém? Já pensou se eu chegasse... Quem gosta de futebol aí? Gosta de futebol? Gosta de futebol? Deixa eu ver aqui. Antônio lá atrás. Antônio tem cara que joga bem. Estou te dando a força hoje, hein? Glória a Deus, hein? Se chegasse Antônio, agora eu vou orar aqui, você vai ter agora toda a habilidade igual. Física, técnica do Neymar. Meu Deus, hein? Já pensou? Jogando lá. Sobrenatural, né? Já pensou? Glória a Deus. Meu amigo gosta de surfar.
Já pensou se chegasse para minha filha, agora você vai estar competindo? Ela já começou a competir no surf, viu? Campeonatinho aí. Agora você vai ter a habilidade da Stephanie Gilmore. 6 vezes campeã do mundo. Já pensou? A Adonai que tentou surfar, mas nunca conseguiu, só afundou. Adonai, agora, sei que um dia sonhou com isso, mas não deu certo. Você vai ter a habilidade do Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial. Já pensou? Só Deus mesmo, né? Alguém gosta de jogar tênis aqui? Gosta de jogar tênis? Ninguém joga tênis? Olha lá, Matheus. Família Prates ali, vocês vão ter habilidade. Vai ser 3 de triplo do Roger Federer agora. Aleluia! Vão jogar muito. Vocês acham que eles vão se destacar nas vezes que eles jogassem futebol, tênis, surf? O que vocês acham? Muito. Irmãos, na verdade, o que eu quero mostrar aqui para vocês, isso é só um dom que Deus dá, né? A graça de Deus nos dá a habilidade, a capacidade para amar como Jesus, para curar como Jesus curava, amém? Só que a gente não tem acesso a isso, então eu quero terminar aqui, infelizmente, então, aí fala para o teu irmão, volta à noite. Então, quem tem a consciência aqui que foi chamado para reinar? Quem tem essa consciência? Está na Bíblia, né? Então, se você não tem, pode ir embora. Lê outro livro, porque está aqui escrito, né? Se eu tenho a consciência que eu fui chamado e feito, que eu fui comprado por sangue para reinar em vida como rei e como rainha, né? Reinar nessa terra, a vida não deveria me dominar. Eu deveria dominar a vida. Amém? É uma coisa tão simples. Diga, eu recebo. Isso aí, Cristian. Se eu tenho essa consciência, e qual é a fonte que me capacita? É a graça de Deus. Fala para o teu irmão, você está ligado nessa fonte? Você sabe o que os crentes fazem? Os caras saem de casa domingo de manhã e saem com um carregador. Na mão. Aí chega domingo, entra aqui. Aí, pastor, ora por mim, aí bota na tomada. Tchum. Ai, estou me sentindo melhor. Aí a energia, segunda-feira à tarde, já está acabando. Aí descrenteia tudo de novo. Na quarta já está parecido com o diabo. Na quinta nasce, começa rabo. Na sexta, chifre. Aí domingo traz o carregador, porque acabou a bateria, né, da graça de Deus. Gente, isso é visão templista. Você está delegando ao homem o que você deveria buscar em Deus. Você está delegando a uma instituição. Quando, na verdade, a Bíblia fala, Jeremias capítulo 31, eis aí que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Todos me conhecerão. Todos estão ligados na tomada, 24 horas por dia, amém? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Não diga ao outro, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Diga, eu preciso conhecer mais da graça de Deus. Se você está vivendo uma vida medíocre em alguma área, isso é falta da graça de Deus. Porque não... Gente, a salvação é o início. Como é que a Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no poder de Deus? Jesus não precisava ser salvo? Ele já era a própria salvação? Jesus não precisava ir para o céu, ele já veio do céu? Então, se a graça se limita à sua salvação e ir para o céu, não estou entendendo. Mas a Bíblia fala que ele faz os milagres, as curas, ele andava no poder e na graça. Quem quer andar como Jesus andou? Então é andar na graça. A gente excluiu uma vida de vitória plena na palavra, na graça, para viver como o mundo vive, trazer o carregador domingo, no Tadel às vezes, traz o carregador para carregar a bateriazinha da graça, na verdade de uma comida por outro. Nem que mastigar a gente quer, não é? Porque às vezes alguém estudou a Bíblia e está aqui mastigadinho, eu estou jogando papinha na tua mão agora, né? Como papinha aí, você só faz assim, manda, papai, às vezes vomita um pouquinho, né? Igual o João Gabriel, né? Papinha, só come se tiver mastigado. Eu dou para ele uma carninha, ele, quer não, papai, quer não. Ele só quer se tiver mastigado. Nem mastigar tu quer, irmão? O que é isso? Não é? Você fala para ele, devia estar caçando a comida. Caçando, né? Preparando na cozinha. Última coisa que você vai fazer é comer. A gente não sabe, não paga o preço, não se esforça. Eu fui comprado por sangue, irmãos. Amém? Para viver uma nova natureza. Nova natureza. Para terminar, 2 Pedro 1,
3 a 4, visto. Fala assim. Abre aí, eu vou esperar você abrir, por favor. Aqui, esse púlpito não tem direito à água, não tem lugar para botar água. Tá aqui, obrigado, irmão, você é demais. Glória a Deus, já estava já. 2 Pedro 1, 3. Glória a Deus. Será que você vive uma nova natureza? Ou você ainda não matou o velho? Diga para o seu irmão, você precisa matar esse velho. O que é o velho? É o velho jeito de pensar, velha maneira de pecar, velho, é o velho. O diabo ele vai te acusar com o quê? Com o que é velho. Essas pessoas aceitaram Jesus aqui hoje, se batizaram. O diabo vai tentar lembrar você o seu passado, porque ele não vai ter muita coisa no seu futuro para te acusar. Amém? Eu espero que não tenha, né, irmão? Então, aí quando ele te trouxer o seu passado, você vai lembrar ele o futuro dele, o seu no lago de enxofre, tá? Porque nem miserável você é, porque você não atingiu a misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos viver o novo de Deus, capacitação para voar. Quem já teve sonho que estava voando? É tão bom, né? Eu tinha tanto esse sonho, eu acho que eu parei, se eu me dá mais esse sonho. Eu já planei ali no Pão de Açúcar, coisa linda, e com meus amigos. Você precisa aprender a voar. Voar é viver nesse mundo de uma forma sobrenatural. Fala sério, você não dá uma... Quando você vê aquela águia, e você vê que o avião ele é meio duro, né? Balança, todo... A águia, ela plana. Já viu os pássaros, que coisa linda? Não dá uma inveja santa às vezes, não? Assim? Quando está trânsito, não dá, não. Irmão, ontem, a gente foi no aniversário do meu cunhado, Irlã. Misericórdia, né? Acabou voltando tarde, eu lá estudando a palavra, aquela coisa gostosa. Aí, vamos embora, amor. Não, agora é papinha para um. Ai, meu, glória a Deus, amém. Agora é papinha para outra. Vamos esperar um pouquinho, tá? Aleluia. Aí saímos de lá, quase 00:30, 00:40. Irmãos, a Zona Sul toda parada, fechou o trânsito. Eu falei, eu queria ser uma águia. Tudo parado. Pior do que o trânsito do Rancho São Conrado, parado para ir para a Barra, porque fechou. Eu falei, meu Deus, gente, que caos aqui. Eu falei, que é isso? Que limitação a gente tem quando a gente não tem asa, gente. É a resistência do mundo. Né? Eu orei pelo prefeito, brincadeira. Não, mas assim, quem teve a ideia de fechar o turno naquela hora da madrugada, sábado, né? Eu falei, querido, eu tenho culto amanhã, não pode fazer isso. Mas assim, brincadeira. Olha o que diz em 2 Pedro 1, 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder, diga, divino poder, é igual graça. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo, olha só, tem a ver com conhecer, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu Deus, eu fui chamado para a própria glória e virtude dele. Olha só, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da... Diga mais uma vez, diga comigo, natureza divina. Natureza divina. Se você visse um anjo, o anjo entrasse aqui, dá licença, gente, cheguei, Deus mandou um recado aqui. Aí Daniel Grandão abaixasse e entrasse aqui assim andando, ó. Aqueles asões assim, né? As asas assim mais altas que do chão até o teto, tendo que estar encolhido assim. Vim dar um recado para vocês. Você ia ficar assim, ó. Uau! Eu sei que eu sou anjo, mas esse anjo é lá do céu. Ele tem uma natureza divina. Meu Deus! Como é que você ia ficar? Impactado, não é? Imagina. Quando alguém olhar para você, essa pessoa vê a natureza divina. Precisa ser assim, eu quero ser assim. Diga, eu quero ser assim. Eu sei que ainda não sou, mas eu quero ser. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da correnteza. Aí lembra do surf? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quero declarar, irmão, que se você pensar assim, então, pastor, qual é o padrão para a minha vida? Como é que eu posso saber se eu estou indo bem? O padrão para você é o seguinte, aonde você trabalha? O que você faz? Vê lá quem está indo bem. Você fala, Senhor, ele está indo bem aqui, está caminhando direitinho, está fluindo. Eu preciso fazer 10 vezes melhor. Amém? Diga para o teu irmão, você é 10 vezes mais. 10 vezes. Daniel brilhou em sua geração.
Se você tem a natureza de Deus, é isso que você está sendo chamado. Não é para vir aqui aceitar Jesus e virar um miserável. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Bem me quer, mal me quer. Isso é religião. E não pode beber, não pode ir à festa. Se eu olhar para o nome de uma boate... Tem muito crente que é assim, sabe? É cheio de zica, zira. Agora inventaram o nome da chamado Zica mesmo para... Agora confirmou o negócio, né? Zica é cérebro pequeno. Tem crente que não tem mente de Cristo, tem cérebro pequeno. É resultado, né? E fica ali problemático. Meu irmão, você foi chamado para ser livre em Cristo Jesus, amém? Eu sei que tem resistência, eu sei que você tem uma carne fedorenta, eu sei que você tem problema com a sua carne, eu sei, mas como é que você vai vencer isso? Eu não posso tocar, tinta fresca não toque. Ai, isso, a gente não é assim? Se você ficar dizendo não toque, não toque, não toque, você está debaixo da lei e não da graça. Você vai tocar ou não vai? Tinta fresca? Vai. Você que é uma religião faz. Não toque, não pegue, não faça. E Paulo fala, essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. O que vai fazer você vencer é você andar na graça de Deus, amém? Se você pegar o que é a graça de Deus no dicionário, eu vou trazer, né, no grego que eu estou falando, é deleite, é bênção, é coisa boa, aleluia. Diga para o seu irmão assim, faz igual o pastor Ibe, essa vida com Jesus é muito boa. Amém? Aleluia! Deveria ser assim a nossa vida. Aí o diabo vai colocando peso na gente. Sabe o que acontece? A gente vai pegando um monte de coisa do diabo, da serpente. Você já viu que a serpente tem a boca pequena, mas engole até um boi? Cuidado, hein? Porque vai dando lugar ao diabo, vai dando lugar ao diabo, aí foi até um boi. Aí a gente vai ali ouvindo, conversando com a serpente. O resultado aconteceu com Adão. Perde o reinado. E outro... Apesar de você ser filho de Deus, quem está mandando na tua casa, na tua família é outro. E você abdicou do trono, de poder reinar, não é? E Daniel brilhava na sua geração. Jesus em Mateus 5,13, ele fala, vocês são a luz do mundo. Vou antecipar aqui, vou abreviar aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A luz se destaca, irmão. Vocês são a luz do mundo. E a gente... acaba pegando um monte de coisa do diabo e pegando um pouco de Deus. Pegando um pouco de Deus. E você imagina, né, uma nação poderosa agora ajudando uma nação pobre, miserável. Aí chega lá os aviões com suprimento, aquela nação poderosa, rica, e fala, vocês estão aqui na miséria, doença. Ó, nós temos muito aqui. Pode pegar o que quiser. Ou então... imagina a água que a gente doa, as águas que foram doadas, a água, lá para Mariana, Minas Gerais, no acontecimento, e abrisse as comportas daqueles aviões, botassem caminhões, deixasse aberto, pega o quanto você puder. Aí vem um senhor, primeiro senhor, com uma cesta de piquenique, e enche 3, 4 garrafas d'água, ou de comida, e leva embora. Pesado, e pensando, cheio de religiosidade. Não, é que eu preciso deixar para os outros também, afinal de contas não é justo eu levar muito, e tudo, né? E vai lá. Aí vem o outro, né? Aí vem uma irmã mais aquela, de traz os filhos, tá cheio de sacola, né? Bora, cambada, aí traz os filhos, tudo aí, carrega sacola. O primeiro levou suprimento para 2 pessoas, para no máximo 2 dias. Essa senhora mais esperta levou para 5 dias. Aí de repente vem um, todo mundo abrindo o caminho, ele com caminhão. Ô, glória! Aí ele falou, eu vou levar para mim, para minha família, para todos os meus vizinhos. E enche de suprimento o caminhão. Enche para vários dias, para mais de 1 mês, aleluia. Fartura, muita água, comida, e levou. Aí o primeiro ficou, aí passa pelo primeiro que está com a cestinha carregando. Aí ele olhando o caminhão, plom, aí passa assim, aí ele, ficou irado. Por quê? Você tem o que você pega. Qual o tamanho da tua cesta? É um caminhão, uma picape. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele ia 3 vezes com o caminhão dele lá. Pode encher, Deus. Enche, enche. Aí Daniel enchia. Vamos embora. Ele e os anjos. Aí não tinha leão para ele, né? Pode jogar na cova do leão, a boca do leão fecha.
cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Sabe o que acontece? A gente limita o poder de Deus, porque a gente busca pouco de Deus. Sabe, a gente tem o quanto a gente quer. Diga para o teu irmão, você tem o que você quer. E o nosso querer está errado. Qual é o recipiente de nós cristãos quando se trata da graça de Deus? Ah, eu já fui salvo e já vou para o céu, não preciso de graça mais. Vou viver uma vida sem graça. Está vaiando, mas deve ser a sua vida, talvez. Não é verdade? Não, é numa boa, eu estou falando aqui. Só olhar para você, a gente às vezes fica murmurando, reclamando. Gente, eu não estou dizendo que a gente não cai da graça, não. Volta e meia cai da graça. Volta e meia eu caio, mas levanta e volta de novo. Amém? A graça te faz voar como a águia, te faz andar sobre a água, como Jesus andou. Amém? A graça te faz andar no sobrenatural, ela te capacita a você, mesmo nesse mundo, pegar a onda certa, permanecer no lugar certo. Por isso que a regra de Deus é vigiar e orar em todo tempo. O nosso recipiente ele vai determinar o quanto vamos nos beneficiar do mantimento ilimitado de Deus e disponível para nós. Amém? Por que nós estamos pensando apenas em ter o que nós achamos o que é o suficiente para sobreviver? É, só para o diabo não me tocar, pastor. Tá bom, eu quero a graça só para... Diga para o teu irmão, por que isso, querido? Quem te enganou assim? E os seus amigos, a sua família? Eu não trago pessoas para a igreja há 1 ano, porque a graça de Deus é desse tamanhozinho na minha vida, que eu não levo nem um piquenique, eu levo um copinho de requeijão velho. Aí só serve para a minha vida isso quando eu chego na cela eu estou quase morrendo, por isso que ninguém quer me seguir. Quando eu chamo para a minha cela alguém, eu nunca chamo. Quando eu chamo a pessoa fala, eu não, para ser igual a você, um triste, aquela hiena que fala, dia, ó céus, não quero não. Precisa da graça. E a pergunta que não quer calar, estamos vivendo debaixo, sob, no sentido ruim, daquilo pelo qual Jesus pagou um preço muito alto? Sim ou não? Eu acho que sim. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, falta muito, né? O resultado da nossa mediocridade, autoimposta, não foi Deus que te impôs isso não, você. Ela é um déficit trágico de nosso potencial de impactar o mundo para o reino de Deus. Isso acaba sendo uma deficiência. Eu queria orar com você, amém? Vamos ficar de pé.